E meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vou falar para vocês aqui do nosso Renault Logan 1.0 versão Life, modelo 2020. Esse carro aqui ele é um carro, um projeto romeno, né? Então, os primeiros carros da Renault, a Renault tentou investir em carros mais sofisticados, que é onde surgiu o Symbol, surgiu o Megane, por aí ver que essa estratégia não estava dando muito certo. Então ela tentou trazer um carro mais barato, aí que seria os carros baseados na Dacia. A Dacia é uma divisão dela, porém que é na Romênia, né? Esse carro surgiu em 2004 lá na Romênia, foi um projeto que fez muito sucesso, porque até então os carros eram vendidos, os concorrentes dele, na faixa de 11 mil euros. Depois conseguiram com esse carro uma redução para 5 mil euros. Esse carro foi feito para ser vendido somente no leste europeu, acabou dando bastante certo, foi muito bem recebido e acabou indo para toda a Europa. Aos poucos acabou indo também para vários países como Rússia, ex-repúblicas soviéticas, foi para a África do Sul, para a Colômbia, Irã, Marrocos, enfim, diversos outros países. Essa plataforma aqui, que é a plataforma BO, não é apenas utilizado para o Sandero e para o Logan, mas também foi feito para Duster, Oroch, uma minivan de 7 lugares, picape, foi utilizado para um grande universo de carros, né? Em 2012 veio a segunda versão desse carro, a segunda geração. Essa segunda geração trouxe algumas melhorias, e aí essa segunda geração deu origem também a alguns outros carros, como o Lodge, que é um carro, uma multivan. Também acabou surgindo o Duker, que é um furgão. Esses carros, inclusive, podem vir aqui no Brasil, né? Estão em estudos para ver essa possibilidade. Essa plataforma aqui é uma plataforma que foi utilizada para muitos carros, né? A Nissan mesmo, ela utiliza para o Kicks da Índia, utiliza essa plataforma. É utilizado nos carros da Lada X-Ray, bem como no Vespa e no Vespa SW. É utilizado também essa mesma plataforma em alguns carros da Datsun. A Datsun é uma divisão que a Nissan tem, né? Uma montadora também japonesa. Aqui para o Brasil ele surgiu em 2009, veio com o motor 1.0 do Clio, 1.0 16 válvulas. Porém, em 2017 fizeram umas melhorias e introduziram o motor 1.0 3 cilindros, que é o que equipa esse carro aqui desde então, né? Motor bem mais eficiente, com uma economia de combustível muito melhor e uma potência maior. E desde então começou a se adotar não apenas no Logan, mas também no Sandero esse motor aí, que é o mesmo também que foi utilizado no Versa e também no March. Na parte aqui da frente, todos os Logans eles têm essa luz de LED aqui, que é a luz diurna de LED, desde série você liga o carro ele já fica aceso. Lembrando que essa luz aí substitui o farol baixo nas rodovias, Então, agora até mudou um pouco a lei. Esse carro aqui, ele é, como eu havia falado ali, na versão Life, porém ele tem na versão Zen também. A versão Zen eu acredito que seja mais interessante, porque ela já veio com central multimídia, que inclusive espelha celular, Ela tem o Apple CarPlay e também tem o Android Auto. Ela vai vir também com vidros elétricos traseiros, além de regulagem de altura tanto do banco quanto do volante. E traz algumas outras melhorias também. O interessante é que na linha 2020, os vidros traseiros eles deixam de ser ali no painel e já vem para a porta do motorista, que ajuda bastante na reclamação que havia muito aí das pessoas. Ele é equipado com dois tipos de motores, 1.0 e 1.6. Para 1.0 apenas câmbio manual, para 1.6 a gente tem o câmbio automático CVT, bem como o câmbio manual. Se você optar pelo câmbio automático CVT, você vai ter, além desse câmbio, ele tem uma elevação do carro aí de 40 milímetros em relação aos outros, E além disso, você tem alguns acessórios que já vêm com ele, como controle de estabilidade, controle de tração e também assistência de partida em rampa. Então, pessoal, aqui no motor a gente tem umas surpresas bem interessantes, até questões bem controversas. Ele utiliza braço pantográfico, monta-acústica. Esse braço pantográfico é raríssimo de se ver em algum carro, porém a Renault costuma usar no Duster, na Duster, no Logan, no Sandero, nesses carros assim. Algo também que já é bem arcaico, que eles ainda utilizam esse tanquinho de partida frio, que realmente não se vê mais nos carros hoje em dia, Normalmente eles têm aquele pré-aquecedor. Sobre os dados do carro, a gente tem um carro aí 1.0 de 82 cavalos no etanol e 79 na gasolina, a 6.300 RPM chega essa potência máxima, e o torque a gente tem de 10.5 kgfm no etanol e 10.2 na gasolina. Isso daí a 3.500 giros. Outros dados também interessantes desse carro. Esse carro ele utiliza tanto o bloco, o cabeçote e o cárter de alumínio. Ele utiliza o coletor de escape integrado ao cabeçote. Vale lembrar também que esse carro tem duplo comando
né, tanto a admissão quanto o escape, e ambos também são variáveis. Isso ajuda bastante somente em alta RPM, né, em altas rotações aí, ele consegue gerenciar melhor e faz com que o carro tenha um desempenho melhor. Também algo que é interessante nesse carro aqui, eles fizeram algumas melhorias, como as bielas e os pistões, eles tiveram umas otimizações, e os anéis e o virabrequim tiveram os reforços, né, para fim de melhorar a performance como um todo. Esse carro também agora dá uma nova tecnologia, que a Renault chama aí de gerenciamento inteligente de energia. Como funcionaria esse gerenciamento? Conforme você freia o carro, ele acaba recarregando a bateria. É interessante para esse tipo de carro? Sim, mas ele é mais interessante principalmente o motor 1.6. Por quê? Porque tem a tecnologia Start-Stop. Né? Porém, como é utilizado lá, eles acabaram adotando essa mesma tecnologia aqui também para 1.0. Né? Então, esse carro aqui, se você fizer uma análise, é bem interessante porque ele acaba tendo uma diferença bem interessante. Enquanto você tem o tanquinho de partida frio, que é algo já bem arcaico, você tem uma tecnologia nova de regeneração de bateria na frenagem, recurso que você praticamente vê em carros híbridos aí, elétricos, raramente você vê num carro a combustão, né? E ao mesmo tempo que você também não tem rádio, você tem um braço pontográfico, mas vai entender, né? Cada montadora adota as suas tecnologias e a sua forma de ver aí como melhor vender o carro. O importante aqui, com essas mudanças aí, o carro ganhou 1.0, ele ganhou teve uma economia aí de 16%, e também 1.6 ele teve um ganho aí de economia de 21%. Esse carro aqui utiliza disco, né, na frente, disco ventilado. Ele calça pneus 185, 65, 15. Esse tipo de pneu ele é bom porque ele acaba sendo mais alto, ele traz muito mais conforto para o carro, né? Acaba sendo que o carro privilegia mais o conforto do que propriamente, às vezes, a estabilidade. Também que é um carro de entrada, né, um carro mais familiar. E a gente passa aqui para trás, né? A gente tem o porta-malas aqui do carro. A abertura desse porta-malas você pode fazer de duas formas. Uma chave canivete, né? Lembrando isso. Para abrir o porta-malas, ou você destrava aqui no botão e ele destrava aqui, ou se o carro estiver travado também, você pode vir com a chave. Você vem aqui e vira a chave e destrava. É uma forma muito prática, porém, né? Você aperta o botão e ele abre. Aí você tem acesso aqui ao amplo porta-malas de 510 litros. Porta-malas muito bom, além do espaço dele, ele é um porta-malas que ele é praticamente todo forrado, né? Então se vê, eles se preocuparam com isso. A parte ruim só são os braços que não são pontográficos, porém nesse segmento aqui apenas o Ka utiliza braços pontográficos, isso aqui acaba tirando um pouco do espaço para as bagagens, e aqui também, né, não fizeram nenhum tipo de acabamento aqui na tampa, podia ter um acabamentinho aí simples, não tem nada. O step aqui também, né, aqui embaixo a gente utiliza, o carro utiliza o step também, nesse caso exatamente o mesmo pneu que é utilizado nos de rodagem, né, também lá não tem roda de liga leve, aqui também não tem. Se você rebater esses bancos, você consegue um porta-malas muito grande aí para bagagem, em torno de 1.270 litros, né, e esse carro também consegue carregar até 447 quilos, capacidade máxima dele, ou seja, de pessoas mais bagagem. Ah, então não posso levar mais que isso? Até que pode, só que você pode ter alguns problemas, como questões de estabilidade, a sua suspensão, a questão da suspensão também pode tender a durar bem menos, então não é aconselhável você levar uma carga maior do que o carro permite, né? Vale lembrar também que no manual não diz nada referente a reboque, então provavelmente esse carro aqui não é permitido fazer reboque de nada. Então a gente vai entrar aqui para ver como é essa parte de trás aqui do carro, né? Primeiramente aqui o acabamento, né? A gente pode ver que o acabamento é todo de plástico duro, não tem nenhuma parte com tecido. E também essa versão aqui, a Life, ela ainda usa a tradicional alavanca aqui para a abertura do vidro, né? Não utiliza vidro elétrico. Aqui para nós entrarmos, o carro ele é bem tranquilo, né? Bem espaçoso. Vindo aqui para esse canto que é o local onde eu fico sempre, né? Vale lembrar que esse carro aqui ele tá para mim, regulado do banco, que eu tenho 1,80 m. E aqui para a perna, olha, sobra 4 dedos. Realmente o espaço é excelente desse carro. O teto aqui também é super tranquilo. Não vou dizer que caibam 3 adultos aqui, mas ele tem um espaço aqui bem coerente, dá para aqui ir confortavelmente, inclusive adultos, né? Na parte traseira aqui também a gente tem cinto de 3 pontos, inclusive no centro, que agora é obrigatório por lei. E também a gente tem os 3 encostos de cabeça.
Não tem alças aqui, né? Aquelas alças que o pessoal diz são as alças PQP, ou na verdade as alças aqui para a gente segurar. E o negócio que é muito interessante que eu gostei é que o teto é preto, né? Isso aqui ajuda muito questões de sujidade, né? Você acaba tendo um teto bem mais limpo, não tendo um teto mais limpo, porém a aparência é bem melhor, né? Aparenta muito menos a sujeira, ainda mais pessoas como eu que gostam muito de andar com a janela aberta e ver o ar-condicionado, acaba sujando bastante ali. Não tem luz aqui no teto, luz traseira, faz um pouco de falta para quem tem crianças, porém não é um grande erro, né? Um grande pecado, principalmente para um carro desse nível de valor. E os bancos aqui atrás também são muito confortáveis. Espaço interno desse carro aqui você só vai achar equiparado só com o Nissan, que seria o Versa, ou com o Toyota Etios, são os carros mais espaçosos juntamente com esse daqui. Bom, estamos aqui na parte de dentro do carro, né? Então aqui a gente tem o acabamento da porta, acabamento simples, né? Aquele famoso plástico duro em tudo. Até onde aqui realmente onde você apoia o braço não tem nenhuma parte de tecido nem nada, né? Realmente é aquele acabamento bem simplesinho. O retrovisor aqui também, ele ainda é com esse tipo aqui de alavanquinha, né? Para poder fazer o manuseio, não é aqueles elétricos, né? Sobre o painel aqui do carro, né? A gente liga. Algo que é bem interessante aqui do carro seria, quando a gente liga aqui, ele tem o conta-giros de um lado, tem um velocímetro do outro, e algo bem interessante aqui é que a gente vê a temperatura do líquido de arrefecimento, né? Algo que é cada vez mais raro nos carros hoje em dia, né? Infelizmente estão tirando esse item aí que é, do meu ponto de vista, algo realmente bem importante, porque você percebe que o carro já está com algum problema aumentando a temperatura, não precisa esperar acender a luz de advertência. Aqui no volante temos um volante bonito pra caramba, né? Um volante do Clio europeu, um design bem diferenciado. Só não tem aqui os botõezinhos pra gente controlar o rádio e tal, mas isso é dessa versão, né? Se você pegar a Zen já tem. Vindo pra cá a gente tem um rádio que não é da Renault, né? Um rádio que não vem com o carro, um rádio que foi colocado por conta. Um sistema de ar-condicionado convencional, os botões aqui que nesse caso, por ser a Life, não tem função nenhuma, apenas aqui ele indica quando você não está sem cinto de segurança. Dois porta-copos aqui, né? Um porta-treco ali no fundo. Nessa parte eu senti a falta do acabamento, né? A gente pega o Kwid, ele tem esse acabamento aqui no console central que deixa o carro mais bonito. Já os bancos, eles são bancos, eu acredito que seja um acabamento bonito, né? Para mim, eu acho. Confortável também. O banco até que te abraça relativamente bem. Para o porte do carro também, né? A gente tem que levar isso bastante em consideração. E a gente também tem os airbags aqui. O airbag do carro, airbag lateral, né? Esse carro tem airbags laterais e também airbags frontais. Além disso, também, nós temos aqui embaixo a parte do porta-luvas. É um porta-luvas relativamente grande, né? Assim como o Kwid, então pelo jeito a Renault é boa nisso daí. Consegue otimizar bem o espaço aqui. Já aqui em cima a gente tem os dois para o sol aqui, né? Para evitar o sol, essas duas proteções. A gente tem um espelho só em um lado, no outro não temos. E também não temos luzinha em nenhum dos dois casos. Bom, pessoal, agora vamos dar uma volta aqui no carro, né? Como eu falei para vocês aqui, uma chave estilo canivete, né? Que utiliza esse carro, uma versão mais básica. Então, isso aí, vamos dar uma volta lá, pegar o carro e dar uma volta para ver como ele anda. Bom, pessoal, vamos começar aqui a dar uma volta então, né? Aqui para a gente ver como esse carro aqui se comporta. Ele é um motor 3 cilindros, né? Então acaba tendo um pouco de vibração aqui no carro, porém a gente consegue sentir mais essa vibração quando o carro está parado. Quando está andando aqui, realmente cai muito essa vibração, né? Vale ressaltar que esse carro aqui, ele é um carro relativamente leve, né? Ele pesa apenas 1.035 kg, então por isso que ele tem um bom desempenho também, né? Além disso, esse carro aqui ele faz de 0 a 100 em 13 segundos, 2, e também a velocidade máxima dele é de 164 km por hora. Né, para um carro na cidade assim acaba sendo um carro bem interessante. Bom, na cidade esse carro aqui acaba sendo bem econômico, né? No etanol ele faz 9,4 km por litro, enquanto ele faz na gasolina 14. Já na estrada, né, no etanol ele faz 10,2, na gasolina ele faz 14,9. Ou seja, o consumo dele é melhor aí na gasolina, né?
se você for fazer aqueles 70%, você pode ver que o carro foi projetado, né? Ele está sendo calibrado para ter uma eficiência melhor na gasolina do que no etanol, né? Acaba compensando, nesse caso, rodar mais com a gasolina. Esse carro aqui também, quando a gente está na estrada, quando você chega aí a 110 km por hora mais ou menos, ele chega na rotação 3.700 aproximadamente. Ou seja, ele é um carro que, por ele não ter uma sexta marcha, ele acaba berrando muito, né? Acaba sendo um carro que tem uma alta rotação para você alcançar altas velocidades. Por isso, você pode ver que ele não é tão econômico na estrada. É um carro realmente até bom para viagem, mas não é aconselhado você andar em velocidades muito altas assim, mas para a cidade ele cai bem, né? Algo também interessante desse carro aqui que vocês podem notar, a questão do motor. Ele é um motor bem elástico, ele consegue trabalhar bem com o carro, né? Você fazendo as reduções aí de marcha na hora certa, você consegue ter o carro sempre na sua mão, sempre tendo um desempenho coerente, mesmo sendo 1.0, acaba desempenhando muito bem esse carro. A suspensão dele consegue filtrar bem as imperfeições, né? Por ser um carro, um segmento aí de entrada, não se tem muitas reclamações. Não é um carro extremamente confortável, porém não dá fim de curso fácil, né? Um carro bem tranquilinho para você andar. A direção dele é uma direção eletro-hidráulica, ou seja, hidráulica, porém com o auxílio da parte elétrica, e o que faz com que não seja, quando você está em baixa velocidade, não é uma direção tão leve. E eu particularmente achei em alta velocidade a direção um pouco mais leve do que deveria. É estranho eles usarem essa tecnologia hoje em dia, porque a direção hidráulica ela acaba roubando o potência do motor, né? Um pouco de eficiência. Sendo que o motor elétrico aí já não. Acaba sendo uma tecnologia bem mais nova e bem mais útil, né? Bem mais prática hoje em dia. Que inclusive quase todo mundo está adotando, né? Questão de desempenho e conforto melhoraram muito nesse carro, bem como a economia, né? Realmente melhorou muito. Foi bem interessante o que eles conseguiram fazer aí com esse carro. Agora, daqui a pouco a gente está chegando aqui na subida que nós gostamos de testar o carro para ver se realmente ele vai bem, né? Como sempre a gente reduz a velocidade e tenta subir em segunda, porque realmente é uma subida muito íngreme, além do fato de ser uma rua também de paralelepípedo, que acaba fazendo com que o carro trepide bastante, né? Mas vamos lá então, a gente dá seta aqui. Vamos reduzir o carro para a segunda marcha, estamos aqui próximo dos 20 km por hora e vamos pisar para ver se o carro vai bem. Estamos aqui, pé no chão, no final, pé no chão óbvio, mas pé no final. Aqui próximo dos 3.000 giros, o carro está perdendo um pouco de torque aqui, mas uns poucos estamos... Vamos ver, acho que a gente vai conseguir subir em segunda mesmo, né? Beleza. Foi tranquilo, conseguimos subir, né? Para 1.0 está muito bom. Se pegar os motores 1.0, os motores mais antigos, o carro aqui realmente era muito complicado de subir essa ladeira, era muito íngreme mesmo. Mas não sei se vocês conseguem perceber também o barulho de alguns plásticos soltos aqui do carro, né? Desses barulhinhos, esses grilinhos que tem feito aqui no carro. Agora a gente vai encostar aqui, né? E essa é a sensação de andar com esse carro. Um carro realmente que tem um bom desempenho, consegue ter um consumo relativamente baixo. Bom, pessoal, estamos aqui na parte de baixo do carro, né? A gente tem então aqui a parte do motor. Depois aqui nós temos a transmissão, né? Pra cá e tal. E aqui nós temos o diferencial. Então, do motor ele passa lá para a caixa de transmissão. E aqui o diferencial ele serve para dividir a velocidade para as duas rodas, né? Lembrando que quando você faz a curva, se você faz a curva para cá, né, a roda interna tem que cheirar menos que a roda externa para não dar problema aí no carro, para ele fazer a curva da forma correta, né? O diferencial também tem uma pré-redução que é equivalente, varia muito de carro para carro. Nesse caso é equivalente à primeira marcha, né? Também tem uma redução próxima da redução da primeira marcha. Quando ele sai aqui, ele sai a rotação ele é levada aqui até a roda, né? Então aqui onde a gente tem essa coifa aqui, onde leva a rotação, lembrando que essa outra barra aqui, seria a barra da direção, né? Então, a gente vê aqui na ponta, onde a gente tem a borracha aqui, essa borracha aqui seria
do pivô, né? Então muitas vezes o barulho que a gente ouve da suspensão seria desse pivô aí. A gente vê que aqui é uma suspensão convencional, McPherson, né? A mais tradicional que a gente tem aí nos carros hoje em dia na parte da frente, que é uma suspensão independente. Esse carro aqui também ele tem a parte disco, né, na frente, aqueles discos ventilados, muito convencionais hoje em dia. E também a gente pode perceber, olhando aqui pelo resto do carro por trás, ele tem uma manta que é interessante, ele tem uma manta aqui térmica que vai até lá no fundo. É interessante perceber que eles se preocuparam com isso daí, né? Que a Renault se preocupou com esse detalhe. Aqui também é muito interessante a gente ver que eles fizeram essa proteção aqui, que é para as mangueiras, né, que passam de um lado para o outro, sendo que muitos carros que nós vimos até bem mais caros que esse daqui não tinham essa proteção, tinha essa preocupação. Eles não se preocuparam tanto com essa proteção quanto a manta acústica, né? Aqui a gente tem o tanque de combustível, né? Aqui o filtro de combustível normal. E na parte aqui traseira nós temos a suspensão que é do tipo eixo de torção. Não é uma suspensão convencional aqui, que ela não é uma suspensão independente, é uma suspensão aí que chamam de semi-independente. Temos o silenciador aqui, o resto tudo convencional dos carros aí de hoje em dia, né? Pode-se perceber que realmente é bem feito a construção do carro, né? Tem algumas preocupações aí em questão da temperatura, como a gente viu lá embaixo. E é isso daí. Para quem a gente aconselha esse carro, quais são os pontos positivos, negativos, custo de manutenção, é que a gente vai falar agora um pouco. Se você for pegar esse carro zero, né, você vai estar pagando aí atualmente a versão básica R$ 69.990, com aí 3.300 a mais você já leva a versão Zen, que é um pouco melhor, como eu havia falado no começo do vídeo. As revisões desse carro até 60 mil, você vai pagar R$ 3.450,70, né? A gente fez também o levantamento de custo das peças de boa qualidade, porém não na concessionária, mas de fornecedores, de fabricantes realmente renomados e bons. A gente colocou no custo a parte de freio, que seria a pastilha e disco, colocamos a parte de suspensão, que na verdade são os amortecedores dianteiros e amortecedores traseiros, a parte de velas, que seria as velas e os cabos de velas, bem como a parte da embreagem e também a correia dentada. Todo esse pacote de peças para esse carro, nessa versão motor 1.0 3 cilindros, você vai pagar em torno de R$ 2.700, tá bom? Então esse é o valor médio que você vai pagar. Os carros que a gente já fez aqui no canal, se você for ver, é um dos carros mais baratos, aí o custo não está tão alto, né? Ele só perde para o Kwid, porém o Kwid é um caso específico, que também é um carro que as peças em si são mais baratas, mas também pelo fato ali de ele acabar sendo um carro um pouco mais frágil e tal, né? Então, quais os pontos positivos desse carro aqui? Ele tem vários pontos positivos, né? Os donos gostam muito da questão custo-benefício. Pelo que oferece, ele é um carro relativamente barato, né? Barato é difícil dizer aqui no Brasil, porque o carro em si não é barato. Porta-malas muito grande, os maiores da categoria, né? De 510 litros. O espaço interno para passageiros realmente é muito bom. Ele tem uma boa potência com uma economia de consumo aí, né? Ele é um carro que realmente consome pouco combustível, isso é bem interessante. Já a parte negativa, principalmente o acabamento do carro, né? Ele tem um acabamento muito simples e com o tempo, com o passar da quilometragem, você percebe que o carro é ruidoso. Esse carro mesmo, ele está com 54 mil e poucos quilômetros e ele realmente já está bem barulhento. Você percebe algumas peças ali de acabamento que já estão um pouco complicadas, barulhentas ali, né? Então, afinal, para quem que eu indico esse carro? Esse carro aqui eu indico principalmente a motoristas de aplicativo, pessoas que precisam de um carro econômico, um carro que seja relativamente ágil aí na cidade, né? Também que precisa levar pessoas, principalmente adultos, atrás, pelo espaço interno dele é muito bom. Também indico para as famílias aí principalmente que têm filhos, aí conseguem viajar bem, com porta-malas grande, um espaço bom ali, com relativa segurança também, né? Não é um carro assim tão prazeroso em dirigir, então para quem realmente preza por prazer de dirigir, eu iria para algum outro veículo, aí talvez um Etios ou um K, ou até mesmo um carro da Volkswagen. Porém, para quem quer um carro realmente racional, pensa na funcionalidade do carro, não levando tanto em consideração quanto design, acabamento, essas coisas, leva em consideração que espaço, boa mecânica robusta e de baixo custo, com certeza dessa categoria, desse valor aqui, a melhor compra que você vai fazer de um sedã
é esse carro aqui. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, por terem ficado até o final aí com a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também acionar o sininho para vocês receberem as nossas notificações. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, familiares, as suas redes sociais, com seus amigos, porque isso nos ajuda muito. Só com a divulgação de vocês que a gente vai conseguir continuar trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo interessante para vocês e até coisas mais avançadas aí, coisas que realmente sejam mais interessantes aí ao longo prazo, tá bom? Não esqueça, por favor, de dar aquele like aí pra gente também. E nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Facebook GT Car School. A gente vai estar adiantando algumas coisas que a gente está fazendo, tal, alguns trabalhos aí, até algum projeto que a gente venha desenvolver, a gente vai estar passando lá para vocês, tá bom, pessoal? Isso aí. Obrigado, até a próxima. Valeu!